Olhando os utensílios de uma época, é possível entender os costumes e hábitos das pessoas. Foi pensando nisso que a Casa Museu Emma Klabin apresentou algumas peças de seu acervo de talheres do século XVIII ao XX. Vamos conhecer um pouco desses utensílios que contam a transformação da mesa brasileira. Hoje em dia é comum sentarmos à mesa e usarmos o garfo e a faca para a refeição principal e a colher para a sopa e sobremesa. Mas essas práticas só foram adotadas há pouco tempo, como conta Paulo Costa, curador da Casa Museu Emma Klabin. Eles fizeram uma exposição para contar a evolução dos talheres. Muita gente não sabe que a população em geral, até o final do século XIX, ainda comia muito com as mãos. Os talheres só começaram a fazer parte das mesas das pessoas no final da Idade Média, mas nesse período eles ainda não eram utilizados como são hoje. Durante muito tempo, porque só se usava a faca, não tinha garfo, então as pessoas usavam a faca para cortar a carne, ou cortar os alimentos e também para espetar e levar a comida à boca. Mas a partir de um certo momento começaram a considerar isso vamos dizer, uma falta de educação. Primeiro porque muita gente tinha o hábito de palitar os dentes com a ponta da faca e porque também numa briga sempre alguém podia agredir outra pessoa. Então as várias monarquias da Europa gradativamente se atribui ao cardeal Richelieu da França, essa ideia de mandar tirar a ponta das facas, por isso que as facas de mesa hoje em dia, os talheres de mesa são arredondados, para que não fosse um instrumento de agressão, que fosse um instrumento só utilizado para comer. E a faca era usada para tudo, junto com o pão também, que servia muito para alimentação, para como suporte, para pegar os alimentos. Depois, gradativamente, as colheres aparecem também para sopa ou para servir, enfim. E, finalmente, o último talher, que, na verdade, só começa a ser utilizado pela aristocracia no século XVIII, é o garfo. Mas tudo isso, esses talheres, que eram, até essa época, feitos de prata, eram muito caros, então o seu uso era muito restrito. A população, em geral, só começou a ter um pouco de acesso quando surgiram novos materiais no século XIX, como a prata alemã, enfim, e as peças feitas de alpaca com banho de prata só, não de prata maciça. E então a gente vai ter essa popularização do uso de talheres e daí também com questões de higiene e toda uma preocupação que também é razoavelmente recente, da virada do século XIX para o XX. Eu estou sentada em uma mesa posta que remete à alta burguesia do século XIX. Aqui o ênfase é na prataria. Naquela época não tinha eletricidade, então as casas eram iluminadas com velas e as velas refletiam ainda mais o brilho da prata. A prata era um artigo tão luxuoso, mas tão luxuoso, que as pessoas adoravam exibir as pratarias pela casa. Quem vai contar um pouquinho dessa história é a Cristiane. Cristiane, conta pra gente, essa prata aqui não tá aí à toa, né? Exatamente, não está aí à toa. Era muito comum nos jantares, desde a Idade Média, nas recepções dos aristocratas, dos reis, da alta burguesia, esse anfitrião expor junto com a recepção a sua melhor prataria. Então era muito comum um cômodo da casa, no ambiente em que estava sendo dada a recepção, essa exposição daquilo que era considerado as melhores peças da coleção desse anfitrião. Essas peças são do século XIX. A prataria portuguesa ela é um pouquinho mais recente, ela já é do século XX, da década de 40. O pai de Emma Klabin, Hessel Klabin, comprou essa prataria na cidade do Porto, em Portugal. Principalmente pensando também na questão da valorização desse material, Pensando num contexto de Segunda Guerra Mundial. A prata sempre foi um item muito valioso e os itens de prata que chegaram até os nossos dias, eles são considerados bastante raros, justamente porque ao longo dos séculos, durante períodos de guerra, de fome, de recessão, a prata
foi um material que era derretido para cunhar moedas e para uso na economia. Mas algumas dessas peças foram preservadas e hoje fazem parte da história. Alguns desenhos são até replicados. Alguns desenhos de talheres, eles continuam sendo produzidos até hoje. Hoje em dia, como o preço da prata aumentou muito, não se faz mais talher de prata maciça, né? Todo de prata. Hoje em dia, o que a gente tem mesmo de grandes marcas são talheres feitos de outros metais, só com um banho de prata. Mas muitos desenhos clássicos de talheres, principalmente os desenhos do século XVIII, alguns continuam sendo produzidos até hoje.